Bom dia, a paz seja com todos. Vamos aguardar alguns momentos. O pessoal está entrando. Tivemos alguns contratempos técnicos aqui, porque nós estamos fazendo a live pelo Facebook e pelo Instagram. Então, tivemos aí uns 2 minutinhos de contratempo. Mas lembrando que a nossa live ela acontece às 9h37, todas as quartas-feiras. Ana Maria, minha mãe está entrando aqui. Oi, mãe, tudo bem? Bom dia. Estou entrando também. Então, as pessoas estão, os irmãos estão entrando. Vamos iniciar orando para que a gente, então, enfim, aí esteja meditando nessa manhã, nessa palavra que eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês. Então, para que a gente aí inicie, porque vai ficar gravado, então depois as pessoas podem estar assistindo também, mas vocês que estão ao vivo, vamos comigo aqui orar. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã, por esta manhã de quarta-feira. Te peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada um que ora comigo e aqueles que vão estar assistindo posteriormente, vão estar, ó Deus, se edificando com esta palavra. Fica conosco, eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero compartilhar nesta manhã sobre o ministério de Jesus. A gente fala muito sobre Jesus, mas tem alguns pontos aqui que são fundamentais para que a gente entenda o ministério de Jesus e o seu ensino, a base do seu ensino para os crentes, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, querem entender a profundidade da mensagem de Jesus, do ensino de Jesus e do que ele veio fazer então nessa terra. Eu quero, nesta série de encontros que a gente vai fazer aqui, nessas quartas-feiras, estar falando sobre prosperidade. Muita gente gosta, né, de prosperidade, todo mundo, quem não gosta de prosperidade, né? Mas o que Jesus fala? Será que Jesus fala sobre ou alguma coisa a respeito da prosperidade? Sim, Jesus fala. Quando ele então ensina no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. E bem-aventuranças nós vamos ver que ela tem outros significados, dentre elas o significado essa palavra significa prosperidade. Então, eu queria falar justamente sobre isso. O tema aqui que eu vou estar falando nas quartas-feiras é sobre os afortunados do reino, ou os prósperos do reino. E eu quero ler 2 textos nesse início, porque eu vou fazer uma breve introdução para a gente chegar nas bem-aventuranças, que está no capítulo 5 de Mateus. E antes eu quero ler então o verso 17 do capítulo 4. Então são esses 2 que eu quero ler, o verso 17 do capítulo 4 de Mateus e o verso 3 do capítulo 5 de Mateus. Diz o verso 4: Desde então começou Jesus
a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, esse que eu li foi o verso 17 do capítulo 4 de Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando que Jesus fala isso? Eu vou falar na sequência, mas antes eu quero ler o verso 3 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, mas Jesus, então, antes de chegar no seu Sermão do Monte, algumas coisas acontecem. Antes dele dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, de começar a anunciar o reino dos céus com a sua chegada a esta terra, algumas coisas acontecem e nós devemos estar atentos a elas, né? A aparição de Jesus propriamente dita, do início do seu ministério, ela, que se encontra nos evangelhos, ela vai se dar depois do anúncio de João Batista. Ela vai se dar, então, depois do batismo de Jesus e depois da tentação. Então, há uma sequência aí. O anúncio do Batista, do João, o batizador, a tentação de Jesus, ao batismo de Jesus antes, e depois a tentação. Depois dessas coisas é que Jesus vai começar a anunciar o reino e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, por que acontece isso e Jesus já não vai antes falando, do reino? O que acontece? Nesse capítulo 4 de Mateus, isso tudo que acontece, como a gente pode até ter como uma introdução ao ministério de Jesus, há 3 testemunhos aqui que são importantíssimos, testemunhos que atestam o messianismo de Jesus, que atestam que Jesus é o Messias, que ele é o enviado de Deus. Então, há testemunhos. O testemunho, ele é muito importante para os judeus, e para a gente também é muito importante. Tanto é que na nossa justiça, se você fizer um falso testemunho, o falso testemunho, ele é condenável. Implica em sanções contra o falso testemunho. E aí, então, o primeiro testemunho aqui do anúncio do João Batista é justamente o testemunho dos profetas. João Batista vem numa figura de profeta, vem numa figura de Elias. Ali, vai dizer os textos, leiam os evangelhos, você vai ver que ele usava roupas parecidas com a de Elias, pelo de camelo, ele ficava no deserto, comia lá gafanhotos, mel, e então ele aparece como essa figura de profeta, do homem, mas profeta de Deus. Então, é o primeiro testemunho, porque Jesus é anunciado antes de chegar. Então, na pregação do Batista, ele vinha dizendo que viria outro maior que ele. Ele estava batizando com água apenas, mas viria aquele que iria batizar com o Espírito e com fogo. Então ele estava falando daquele que trazia nele, na pessoa dele, o poder de Deus, o enviado de Deus, do próprio Deus. O testemunho dos homens, que culmina com João Batista. Jesus vai dizer que ele é o último dos profetas ali, porque os profetas anteriores do Antigo Testamento, muitos anunciaram o Messias, que vai se revelar em Jesus. Jesus é o Messias. Então esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho é já no batismo de Jesus. O batismo de Jesus, quando Jesus chega a João, João vai questioná-lo: porque o Senhor está vindo a mim, se o Senhor não tem pecado? E Jesus vai dizer para ele: olha, deixa por estar, porque isso é para o cumprimento
Jesus se faz ali um pecador, não sendo pecador, se faz pecado, porque o propósito de Deus justamente era aquele que foi anunciado por João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem, se batiza, e nesse batismo de Jesus há um outro testemunho, o testemunho de Deus e o testemunho dos homens. Por quê? Porque no momento em que Jesus é batizado e sai das águas, todos que estão ali ouvem uma voz dizendo, uma voz dos céus, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aí então é testemunhado pelos homens que estavam lá, João Batista também, mas por aqueles que estavam sendo batizados, que ouvem essa voz, e o testemunho do próprio Deus dizendo que Jesus era o seu filho. E aí então há um terceiro momento de testemunho em que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E aí a gente acha até interessante isso, né? Porque Jesus ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então Jesus ele tem esse testemunho do Espírito que anda com ele, Espírito de Deus que anda com ele, Espírito Santo que está com ele, que o conduz para uma prova, para uma provação. E lá no deserto há então mais dois testemunhos além do Espírito Santo que estava com Jesus, porque não havia mais, segundo o relato dos evangelhos, mais nenhuma pessoa, mas apenas Jesus, o Espírito Santo de Deus. E aí vai aparecer a pessoa ali do maligno, né, o diabo, que vai tentá-lo, e os anjos. Então o mundo espiritual, o diabo, os anjos testemunham que Jesus é o Messias, e Jesus passa pela provação, passa pela tentação. A gente não vai falar sobre a tentação hoje, porque o foco é justamente sobre as bem-aventuranças, os afortunados do reino, os prósperos do reino, no qual Jesus anuncia este reino e vai colocar justamente neste sermão, que é no capítulo 5 de Mateus, as bases do seu reino, as bases do reino que ele veio trazer, inaugurar através da sua própria pessoa a este mundo. Então, lembrando que o reino de Deus, ele não é futuro, ele é futuro também, mas ele não é só para o futuro. Na verdade, Jesus inaugura o seu reino aqui na terra. E o que ele vem então a dizer sobre a prosperidade, sobre as bem-aventuranças daqueles que estão no reino? Ele coloca pontos nesse sermão. Ele vai repetir por várias vezes esta expressão, bem-aventurados, como nós vimos aqui, bem-aventurados no verso 3, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim ele vai numa sequência das chamadas bem-aventuranças, que significa prosperidade, que significa bem-estar, que significa mais abençoado, que significa o sortudo, que são então aqueles que adentram ao reino. Mas o primeiro então, a primeira bem-aventurança que Jesus vai colocar é justamente os pobres de espírito. Então, nesta base de fundamentos do reino de Deus que Jesus coloca aqui, é importante a gente entender que Jesus se concentra, e o reino de Deus é concentrado nas pessoas. Ele é concentrado em você, ele é concentrado nas pessoas deste mundo. Jesus não está preocupado com as riquezas deste mundo, Jesus não está preocupado com o poder deste mundo, Jesus não está preocupado com as estruturas políticas, religiosas. Não, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com o povo, com as pessoas. Por isso ele vai colocar aqui como seria o seu reino, do que ele seria formado e como
se fazer para adentrar este reino. E aí a porta de entrada que ele coloca é a humildade, ser humilde de espírito. Os humildes, felizes, afortunados, prósperos, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Dos humildes de espírito é o reino de Deus. E aí, que coisa é essa, né, que Jesus fala? Porque essa palavra, quando a gente olha ela no grego, começa a ver a fundo aqui o que significa este humilde. E ele vai falar humilde de espírito. O que significa isso? Então, a palavra no grego ela é mais profunda do que a gente pensa. Quando a gente fala em pobre de espírito, e essa tradução está mais próxima até do grego, o pobre de espírito, é isso mesmo que a palavra está se referindo, é ao mendigo de espírito, ao mendigo, indo mais profundamente, ao curvado, aquele que está curvado. Mas ele coloca que de espírito, ou também podemos traduzir ali no grego, né, pelo espírito ou no espírito. Então há uma humildade, um se curvar no sentido espiritual. Dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus pertence a esses tais. Quem são eles? São aqueles que compreendem e entendem a sua dependência espiritual, e dependência espiritual de Deus, que depende de Deus e também do próximo, porque está neste mundo, mas é justamente ali que ele coloca um sentido espiritual. Com isso, Jesus ele vai fazer o seguinte, ele está excluindo do seu reino a arrogância, a autossuficiência, a soberba, quando ele exalta a humildade, quando ele exalta aqueles que não se entendem como autossuficientes neste mundo, como arrogantes, soberbos, que não precisam de ninguém, que os poderes deste mundo bastam para ele, mas por isso que Jesus dá uma ênfase à pessoa, à vida. Ele olha para o ser humano. Aqueles que adentram no seu reino na terra são aqueles que se curvam a uma dependência de Deus, ao poder de Deus, reconhecendo este poder e dependência diária. Porque se a gente olhar nessa expressão que Jesus coloca, de humilde, no sentido de mendigo, de curvado, quando a gente anda nas ruas de hoje e principalmente no momento que nós estamos vivendo no nosso país, quantas pessoas estão na rua? Isso entristece muito o nosso coração, não é verdade? Mas essas pessoas então estão numa condição de dependência muito grande de Deus e do próximo. Então Jesus, ele olha justamente por aqueles que estão fragilizados, estão numa falta completa, que se sentem assim. Então, não importa se você tem recursos, mas se você tem este coração humilde para com Deus e humilde para com o próximo, você é um bem-aventurado no reino de Deus. Você que e aí entra Jesus aqui na história, né? Quando falamos do reino de Deus, falamos de Jesus, falamos de receber a Jesus como Senhor e Salvador, para adentrar esse reino, para ter a sua salvação. Sim, claro, mas é justamente Jesus é o Senhor deste reino.
E aqueles que são e fazem parte do reino andam como ele andou, andam, digamos assim, nas leis desse reino, sob os fundamentos deste reino. Então, o primeiro fundamento deste reino, se recebemos a Jesus como Senhor, Salvador e Rei, é a humildade de espírito, a humildade pelo Espírito, é a humildade no Espírito. Então, há também uma ação do Espírito Santo nos corações daqueles que adentram o reino, que se curvaram ante a voz que toca no coração do Espírito Santo pela palavra de Deus, ao convencimento do Espírito. O Espírito é quem convence o homem que precisa de Deus. Então ele convence, diz a palavra, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, que diante de Deus não podemos nos auto-justificar, que há então uma justiça de Deus, Deus é o juiz e ele promove a sua justiça através do próprio Jesus, que vem nos justificar diante dele, nos tornar justos, tornar o homem justo diante dele. E que há um juízo, Deus é o grande juiz que vai julgar toda a humanidade no fim dos tempos, quando partirmos deste mundo. Então Jesus traz as bases e os fundamentos do seu reino que acontece nesta terra. E assim, com a humildade do Espírito, no Espírito, pelo Espírito de Deus, é que o crente é, então, um afortunado, um próspero no reino de Deus. E dele pertence o reino de Deus, que não se fundamenta pelas bases dos reinos deste mundo, que são as riquezas, as estruturas de poder deste mundo. Estão compreendendo? Por isso é que o reino de Deus em Jesus transcende as fundações deste mundo, transcendem as entidades, transcendem as organizações, transcendem a todas as comunidades, digamos assim, formadas neste mundo, a todas as estruturas. Jesus, ele vai para além. Então, precisamos entender que no reino de Deus, precisamos buscar pelo Espírito e no Espírito entender esta humildade e tomar para a gente esta humildade, que não é no sentido de pobreza material, mas é no sentido de dependência, de falta, de pobreza, de hipossuficiência espiritual, e para que consigamos alcançar então a felicidade neste mundo, no reino de Deus, é preciso buscar em Deus essa felicidade. E é só em Deus que vamos encontrá-la mesmo, porque ela transcende as coisas neste mundo, transcendem a felicidade que as coisas neste mundo proporcionam ao homem. Então, é justamente o que Jesus nos traz. Aí, a porta de entrada para o seu reino. Bem-aventurados, felizes, prósperos são os humildes de espírito, são os curvados diante de Deus, na dependência, os que espiritualmente entendem que necessitam de Deus, que necessitam do outro, necessitam do próximo.
E aí, então, serão abençoados pelo reino, com a felicidade do reino de Deus, que começa nessa terra, com a felicidade que Jesus trouxe aos homens, que é uma felicidade dos céus, que é uma felicidade que vai além deste mundo. Deus nos abençoa neste mundo? Deus te abençoa neste mundo para que você tenha alegria? Sim, amém. Isso é bênção. Mas a bênção maior do reino de Deus é para além disso. É a felicidade na vida do homem, da mulher, que começa no interior do seu coração. Por isso Jesus focaliza na pessoa. E aí, então, quando Jesus então começa a falar, depois do anúncio do João Batista, depois dos testemunhos, o anúncio do João Batista, o batismo, seu batismo, depois da tentação no deserto, aí que Jesus vai começar a falar, e a sua palavra lá no capítulo 4, verso 17, desde então, depois de receber os testemunhos dos profetas, depois de receber o testemunho do próprio Deus e dos homens, depois de receber o testemunho do mundo espiritual, Jesus nessa terra, ele desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus está falando? Mudem a ideia de vocês quanto a este mundo, porque eu cheguei, é chegado o reino dos céus. Olhemos para Jesus, mudemos a nossa ótica. Você está muitas vezes na ótica deste mundo. Você que é crente, como é que é isso? A gente vê rivalidades entre crentes na questão política, brigas, facções, divisões. Isso aí a gente lê lá no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto: vocês estão aqui vivendo, lutando um contra o outro. Que coisa é essa? Será que é isso? Será que a palavra de Deus fala sobre isso daí? Então, essas rivalidades, será que elas pertencem ao reino de Deus? Jesus nos convida a mudar de ideia, mudar a nossa ideia e ver a ótica do reino. É para isso que nós estamos aqui, para isso que eu estou aqui nessa manhã de quarta-feira, todas as quartas-feiras, a partir das 9h37, para este compartilhar da palavra do Senhor. Jesus veio para que aqueles homens e mulheres da sua época mudassem a ideia deles quanto ao mundo que eles viviam. O reino de Deus nos traz uma ótica diversa, a ótica do amor de Deus, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com as vidas humanas. Então, comece a mudar de ideia. Chegou o reino de Deus. Às vezes você não se deu conta disso. Você é crente há tanto tempo, mas será que você se deu conta disso? E você que não é crente, você que não conhece, você que saiba que há uma perspectiva nova que está ao seu alcance, para que você conheça. É o reino dos céus, no qual, adentrando a Ele, abrindo seu coração a Ele, de forma humilde, ou seja, reconhecendo que você precisa de Deus. Ninguém é autossuficiente neste mundo, todos partiremos um dia, mas o reino de Deus é eterno. Jesus traz isso, é eterno nele. Então, mude de ideia, é chegado o reino de Deus nessa terra com Jesus. Você pode ser bem-aventurado e próspero em Deus em qualquer circunstância da sua vida. Amém?
A prosperidade de Deus não depende de coisas. A prosperidade de Deus não depende que aconteçam determinadas coisas para você se dizer próspero. Não tem a ótica da prosperidade deste mundo. Então, que você reflita nessa palavra nesta manhã. Eu quero orar para a gente encerrar a nossa live. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta manhã, eu te agradeço, ó Deus, te peço a tua bênção sobre cada vida que está participando, que a tua palavra venha nos fortalecer nesta manhã, para que enfrentemos o dia a dia, sabendo que o Senhor é com aqueles que se curvaram a ti, que entendem que necessitam do Senhor, que ouviram a voz e que ouvem a cada dia a voz do Teu Espírito Santo nos seus corações, nas suas vidas, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és Deus e que o Senhor, que precisamos do Senhor nas nossas vidas, diariamente, e que precisamos das pessoas, do próximo. Por isso, o Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor esteja abençoando cada um nesta quarta-feira. Muito obrigado. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que este é um momento, como diz o apóstolo Judas, de batalharmos pela nossa fé. Então, eu estou aqui com esse intuito, de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A nós, essa é a batalha da fé, lembrarmos das palavras de Jesus, lembrarmos aquilo que Jesus trouxe para nós, que somos abençoados. Não é como o mundo diz que você é abençoado, e como alguns que entendem pela ótica do mundo, alguns crentes, líderes, enfim, que entendem pela ótica do mundo que você é abençoado. Não, a Bíblia nos diz diferente, Jesus nos diz diferente. Então mude de ideia, lembrando, mude de ideias, porque é chegado o reino dos céus com Jesus que está na tua vida. Lembrando, mais uma vez, que a seara é grande. Deus abençoe, tenha um restante de semana abençoado, próspero, bem-aventurado na presença de Deus.